sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, pelo canal do YouTube, que tratará dos conteúdos da doutrina espírita baseados no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. Hoje nós vamos falar sobre o tema Sede Perfeita. Para nos ajudar a tratar deste assunto, convidamos a colega Marluce Fanton, colaboradora do Movimento Espírita da Serra Gaúcha. Seja bem-vinda, Marluce. Obrigada mais uma vez por estarmos juntos neste programa que tanto nos auxilia, falando dessa doutrina que é extremamente esclarecedora e tanto nos auxilia na nossa caminhada. Bom estarmos juntos novamente. Que ótimo! Lembrando, meus queridos internautas, que a bibliografia do tema está na descrição deste vídeo. E Jesus falava de uma perfeição relativa, aquela que a humanidade era capaz de compreender e que se aproximasse mais da divindade. Mas o que consiste essa perfeição é o que nós vamos conversar hoje. E Marluce, os espíritos são todos iguais ou existem entre eles alguma hierarquia? Não, os espíritos não são todos iguais. Quando Deus cria cada espírito, ele dá a inteligência, dá o livre-arbítrio, coloca na sua consciência as suas leis. E cada um vai caminhar, traçar a sua jornada, fazer a sua caminhada na velocidade que bem entende. Então, alguns progridem mais rápido, aprendem sobre Deus, sobre o viver em comunidade, sobre as suas leis, aprendem a amar mais rápido, que essa é a nossa prioridade. E outros, ainda influenciados muito pela matéria, caminham a passos mais lentos. Então, a hierarquia que existe, na verdade, são espíritos que progrediram mais rápido e alcançaram um grau de adiantamento moral maior do que outros. Essa é a diferença. Então, podemos dizer que existe um número determinado de graus de perfeição entre esses espíritos, Marluce? Existem diferenças nessa caminhada. E nós podemos dizer que a perfeição, todos somos perfectíveis. Deus nos deu a possibilidade de alcançarmos todos essa perfeição. Claro, uma perfeição relativa, pois perfeito absoluto, de forma absoluta só Deus. Mas uns vão querer andar a passos mais rápidos, seguindo as leis de Deus, seguindo o Evangelho de Jesus, amando mais, praticando mais a caridade. E outros ainda seduzidos pela matéria, pelo egoísmo, que ainda vibra com mais intensidade nesses espíritos que caminham mais devagar. Então, essa vai ser a grande diferença. A vontade de progredir e de seguir as leis de Deus e praticar o Evangelho de Jesus. Então, podemos dizer também que cada um chegará, mas com o seu tempo respeitado, como esse Deus é justo e bom, né? Que nos permite e respeita esse tempo nosso. Isso é uma bênção, né, Marluce? Claro, claro, porque Deus oportuniza, Deus vai oportunizar nas mesmas condições, sem preferência sobre um filho ou outro, sem dar mais chances a um que a outro. Aquilo que nós encontraremos na nossa existência, elas serão oportunidades dadas por Deus conforme o aprendizado que ainda precisamos alcançar. Então, uns sofrem mais, porque se atrasaram mais. É como se fosse o período de recuperação na escola, as provas finais. A gente tem que repetir mais vezes aquele aprendizado ainda não completado para poder seguir em frente. Então, Deus está sempre nos auxiliando. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os diversos mundos habitados que estão no espaço infinito. O espírito, quando na erraticidade, que é o intervalo entre uma encarnação ou outra, pode ser feliz ou infeliz. É isso, Marluce?
É isso. Então, esse período em que o espírito está na erraticidade, ou seja, nesse momento em que ele aguarda a futura encarnação, ele tem ideia das coisas que ele fez, das coisas que ele deixou de fazer, ele talvez fique angustiado, ansioso, porque ainda tem metas a cumprir e desperdiçou o tempo na outra encarnação, ou ele pode estar mais tranquilo, mais calmo, porque ele vai voltar para reafirmar laços de amor, laços de família. Então, essa pergunta, que é uma pergunta muito interessante, ela mostra que na erraticidade nós podemos sim estar num estado de mais medo, mais angústia, imaginando a próxima encarnação como vai ser, ou não querendo vir na companhia de um ou outro. E, na verdade, a encarnação é uma necessidade, não é uma questão de querer ou não querer. A gente precisa passar por essa escola terrena, chamada encarnação, para que a gente cumpra essas metas de aprendizado, assim como numa escola. Então, não adianta a gente ficar com medo, infeliz, angustiado, então, e que a gente pode estar na erraticidade desta forma, a partir do momento que eu preciso desse passo, eu preciso desse momento de aprendizado na matéria chamada encarnação. E o espírito, então, que ele está mais feliz é porque ele deu um passinho além daquele outro que estava mais angustiado. E é isso, então, Marluce, que torna para o espírito a necessidade da encarnação? Exatamente. Por quê? Porque quando Deus nos dá a inteligência e o livre-arbítrio, lá desde o momento em que nós somos criados, a gente na matéria vai precisar, e aí a gente vai esquecer o passado, a gente não vai ter a lembrança dessa programação encarnatória, e aí a gente vai precisar da matéria para poder saber se eu vou usar bem a minha inteligência, o meu livre-arbítrio, se eu vou cumprir as metas que eu me programei lá na espiritualidade antes de reencarnar. Porque a matéria ela é muito sedutora, a matéria é como se fosse um peso que nos puxa para trás no processo evolutivo, né? Então, o materialismo, o egoísmo e o orgulho, as sensações ainda imperam no momento em que a gente está na matéria. Então, a evolução no mundo material, porque, claro, a gente aprende também no mundo espiritual, mas ela põe muito mais a gente à prova, a vencer as nossas más tendências, a vencer as tentações, a seguir e praticar com ações aquilo que Jesus nos ensinou. Então, a encarnação é extremamente necessária para que a gente cumpra essa programação, esse processo de aprendizado. É uma verdadeira escola. Se a gente mata a aula, se a gente gazeia, se a gente não estuda para as provas, para as dificuldades, para os testes, se a gente não vai às aulas para reabastecer a nossa fé, não se liga a um culto, a uma crença, a uma religião, seja ela qual for, que nos aproxime de Deus, para vencer esse materialismo, para vencer o orgulho, o egoísmo, então a gente vai tirar nota ruim na escola e vai ter que repetir tudo de novo, as mesmas provas, as mesmas dificuldades. Por isso que ela é tão necessária. Então, que a gente possa fazer bom uso dessa oportunidade, né, Marluce? Isso aí. Mas nós temos no Evangelho uma palavrinha que eu gosto muito, que é o dever. E o dever é a obrigação moral do homem. É uma lei da vida, pois é encontrado tanto nos atos mais simples como nos atos mais elevados. O dever é também o que a alma possui de mais belo. Assim sendo, Marluce, tanto os superiores quanto os inferiores possuem sagrados deveres a cumprir. Claro, claro. E os nossos deveres, eles vão ser guiados pelas leis de Deus na nossa consciência. Então, independente do nosso progresso ainda no sentido da moralidade, na evolução do espírito, cada um tem o dever de respeitar pai e mãe, o dever de respeitar o outro, o dever de cuidar bem dos seus filhos, tudo aquilo que a gente programou na encarnação. A gente tem uma meta, e aí esse dever, claro, Deus nos dá as condições para que a gente cumpra isso. E aí, a partir do momento em que eu
respeito o outro, eu pratico a caridade, eu cuido dos filhos que Deus me confiou, né? Eu vou estar realizando todas essas metas. E o dever é de cada um também, ó. Ao mesmo tempo que nós achamos que nós só temos direitos, mas nós temos deveres. A gente tem o dever de cuidar do planeta, a gente tem o dever de não maltratar pessoas que estão numa condição e que a gente acha que somos melhores, né? Então a gente precisa praticar aquilo que Jesus nos ensinou, respeitando uns aos outros e principalmente amando uns aos outros. A tarefa é grande, mas com certeza temos as condições de cumpri-las. Marluce, no Evangelho, no capítulo 20, no item 4, temos o ensinamento de Erasto, de 1863, que fala sobre a missão dos espíritas. Se, entre os chamados para o espiritismo, muitos irão se perder, como reconhecer os que se encontram no bom caminho? Nós temos que entender que a doutrina espírita, ela alavanca o nosso progresso a partir do momento em que ela nos torna mais responsáveis, sabendo que se eu semear a semeadura hoje, ela vai ser livre, eu posso fazer o que eu quiser, embora nem tudo me convenha, como diz Paulo de Tarso, mas sabendo que o que eu semear eu vou colher, eu não vou querer colher dor, eu vou querer colher alegrias, felicidades. Então, o espiritismo, através, a gente vai perceber as pessoas que já estão nesse bom caminho a partir do momento que, independente da religião que escolherem, já praticam a caridade, já ajudam aqueles que sofrem, já consolam lágrimas, já participam de ONGs que ajudam os mais necessitados, que são tão abnegados que olham primeiro para os outros do que para si mesmo, que às vezes se afastam de momentos com seus familiares para ajudar aqueles que mais necessitam, sabendo que os seus familiares estão num ambiente de conforto. É aquele que dispensa seu tempo sem esperar nada em troca, é aquele que busca o bem independente para quem o faça, para quem vai ser beneficiado e sem interesse de recompensa. Então, a partir do momento que eu coloco todos os ensinamentos de Jesus na minha vida, eu já sou essa pessoa que está no bom caminho e está influenciando outras pessoas. Então, como diria Paula de Tarso, nós temos que olhar pelas obras, não é mesmo? E aí, então, a gente vai ter essa dica, vamos dizer assim. Mas, Marluce, nós estamos chegando ao final desse nosso encontro. Eu gostaria que tu deixasse as tuas considerações finais e a tua despedida para os nossos internautas. Falar de espiritismo, falar de Jesus é sempre uma alegria. E nós percebemos que a partir do momento que colocamos na nossa vida um pouquinho daquilo que ele ensinou, a nossa vida se torna muito mais leve aqui na matéria. Então, queridos internautas, que essas palavras sobre a perfeição, que nós tenhamos ânimo e coragem de buscar a felicidade através das nossas ações e dos nossos atos. Muito bom estar com vocês. Muito obrigada, Marluce, nós que agradecemos. E o grau de perfeição de uma pessoa está na razão direta do amor que ela consegue ter pelo seu próximo. Nos despedimos, desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo encontro.